Muito bem, pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira confirma o que outros levantamentos já apontam há algumas semanas. À medida que se aproxima a eleição municipal, o favoritismo do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL para ganhar a disputa pela Prefeitura de São Paulo se esfarela. No cenário com todos os pré-candidatos envolvidos, Boulos tem atualmente 30% da preferência do eleitorado contra 29% do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tentará a reeleição. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, aparece em terceiro com 8%, seguida por Marina Helena, do Novo, com 7%, Kim Kataguiri, da União Brasil, 4%, e Altino, do PSTU, 2%. Brancos e nulos são 14% e indecisos 6%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos. Vocês estão vendo aí o resultado do Datafolha no infográfico. E vamos ver também a pesquisa do Instituto Paraná, divulgada em 20 de fevereiro. Nesse levantamento, Boulos tem 33% das intenções de voto, contra 32% do prefeito Ricardo Nunes. Também é, portanto, um pontinho só de diferença. Em terceiro lugar, aparece Tabata Amaral com 9,7%, Kim Kataguiri 5,2% em seguida, Marina Helena com 3,3% e o Padre Kelmon com 0,7%. Brancos e nulos são 9,9% e indecisos 6,2%. Grebe, a gente está aí, portanto, com um empate técnico já entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, quando Boulos no começo aparecia na liderança. Isso ficou conhecido como efeito Celso Russomano, que disparava na frente por uma popularidade midiática ou uma pose de opositor, mas quando as pessoas começavam a ver exatamente quem era, elas começavam a se distanciar. Melhor Será que não. vai continuar sendo assim? E o Russomano sempre cometia algum erro crasso, né, no meio das campanhas e acabava caindo pelas tabelas, né? É o efeito Celso Russomano, mas o Boulos é diferente, né? Porque, na verdade, ele está concorrendo absolutamente alinhado com o PT. Ele é o candidato petista nas eleições aqui municipais de São Paulo deste ano, né? Então, ele não vem com aquela aura de candidato de terceira via que o Russomano sempre trazia, né? Ele, na verdade, representa um dos polos do nosso embate nacional. Ele é o representante do Lula aqui em São Paulo. E é curioso, porque o Ricardo Nunes é mesmo o representante do Bolsonaro aqui em São Paulo. Tem muito bolsonarista que acha que não. Acha que ele tem uma atitude frouxa em relação a pautas de costume, por exemplo. Uma atitude que não credencia para ser um bolsonarista de verdade, né? Isso pode, no fim das contas, pode até representar um ativo para o Nunes. Porque o fato é que, na cidade de São Paulo, o Bolsonaro, nas eleições presidenciais de 2022, não teve um bom desempenho. Então, ele até agora conseguiu se manter como um personagem próximo do bolsonarismo, mas não inteiramente relacionado ao bolsonarismo, e parece que isso fez algum efeito, né? Ao menos evitou que ele perdesse votos. E daí outras duas informações importantes da pesquisa. A avaliação do governo do Nunes melhorou aqui em São Paulo. Melhorou 6 pontos. Então, a maioria das avaliações dos entrevistados nessa pesquisa Datafolha ainda é de regular, se não me engano, 43%, mas melhorou o número daqueles que acham que o governo é bom. Ou seja, o Nunes está numa curva ascendente. Diga. Não, e só completando, e a avaliação do governo do PT federal, ao qual o Boulos está associado, piorou. Bem lembrado. Então, acho que tudo isso está dentro do mesmo pacote, do mesmo cenário. Tem um sopão aí, né, de fenômenos, né? Então, acho que é isso. O Nunes está numa curva ascendente e o Boulos não está numa descendente, mas parece ter batido num teto.
É, é importante olhar também, nesses casos, o número de eleitores que dizem conhecer os candidatos. Os números também são muito parecidos, 83% para o Boulos, 85% para o Nunes. É cedo ainda para confiar muito nesses números. Tem muita gente que, quando você pergunta, conhece o candidato fulano ou cicrano, fala, já ouvi falar. Mas, enfim, tem uma vaga noção de quem seja, né? Mas, enfim, os números apontam para dois candidatos que já alcançaram um grau razoável de conhecimento da população e, portanto, tendem a estar próximos de uma certa cristalização dos seus percentuais, né? É o contrário, por exemplo, do que acontece com a Tabata Amaral, que ainda é muito desconhecida, ou com a Lucilena, do Novo, que também é muito desconhecida. Marina Helena, perdão, credo. Marina Helena, do Novo, que também ainda é muito desconhecida, né? Então é isso. Finalmente, eu não sei se a gente vai falar sobre os números de rejeição, Felipe. Está aí na sua pauta? Pode falar. A rejeição ao Boulos é alta. 34%, se eu não me engano. Contra... Agora eu não me lembro do número do Nunes. Mas a rejeição ao Boulos é mais alta do que a rejeição ao Nunes. O que reforça essa ideia que eu estava mencionando agora há pouco. Que ele parece ter chegado ali num limite daquilo que naturalmente, sem campanha, sem esforços, sem estratégia, ele consegue alcançar. Não deve muito desses 30%, 33%, considerando as margens de erro, né? Que é insuficiente para ganhar a eleição. É insuficiente. Então, o Boulos vai ter que tirar o coelho da cartola. Vai ter que tirar um coelho da cartola se ele quiser realmente chegar ao segundo turno e eventualmente, não perder o lugar nessa disputa para um outro nome. Não é impossível também. Bom, nós estamos há 7 meses da eleição, estamos aqui em março, eleição em outubro, eleição municipal no Brasil inteiro, São Paulo também. Está falando aqui da capital paulista. E eu estou entendendo, pelo que o Graep está dizendo, que talvez possa sair uma receita daí, se o Ricardo Nunes ganhar, principalmente. Quer dizer, será que ele está realmente apostando nisso, né, de ser alguém que acena para o campo da direita, tentando não levar consigo a rejeição de um campo mais moderado, independente, ao bolsonarismo? Quer dizer, ele não é um bolsonarista raiz, nem tem o comportamento bolsonarista. Mas ele acena para esse campo e aponta as mazelas, o histórico de sujeira de Guilherme Boulos, do PSOL, até do PT. De repente, fazendo um bom governo e com um desempenho negativo do governo federal, tudo isso junto e misturado, forma um candidato competitivo. Ou não, ou se vai analisar lá na frente que ele deveria ter sido mais bolsonarista, etc. Seria uma hipótese aí a ser explorada pelos bolsonaristas, né? Dizendo que ele terá perdido a eleição porque não foi bolsonarista o suficiente. Só que se ele conseguir administrar bem isso tudo e ganhar os votos não só da oposição à esquerda, mas desse eleitorado que varia as suas escolhas, e derrotar o Boulos, que é um candidato que vem crescendo aí nessa sombra do Lula, que ele não deixou crescer nenhuma liderança, mas ele precisa ter outros candidatos, pode ser que o Ricardo Nunes construa uma receita, né? Claro que nem todas as localidades do país têm a mesma demografia, têm o mesmo perfil do eleitorado da capital paulista, mas é possível que um candidato assim possa ter um bom desempenho na esfera nacional até 2026. E talvez o Tarcísio de Freitas precise de algo assim. É claro que o tempo vai dizer, conforme a circunstância, conforme o cenário. O Tarcísio, diferentemente do Ricardo Nunes,
ele tem um vínculo pessoal ali com o Bolsonaro, ele foi ministro da infraestrutura, uma área mais técnica do governo Bolsonaro, não ficou ali diretamente no embate político e ideológico. Ele é alguém realmente mais técnico, mais pragmático, então, assim, ele tem um vínculo com o bolsonarismo, ao mesmo tempo que ele consegue mostrar que o temperamento dele é diferente, que o modo de lidar com problemas reais e concretos é diferente. Às vezes faz acenos demais ao Bolsonaro, né? O que pode fazer com que ele tenha um desgaste num eleitorado mais moderado, mais independente, que não suporta o bolsonarismo, etc. Então, administrar isso é um desafio para candidatos em oposição à esquerda, né? O quanto vale a pena você se aproximar do bolsonarismo, seja na retórica, seja nas atitudes. Porque, repito, existe ali um engajamento muito grande de uma parcela do eleitorado com o Bolsonaro, mas existe uma rejeição ali no meio. E o político, para derrotar a esquerda, ele precisa não só do apoio do eleitorado mais fiel, dessa base que vai para a rua, etc., mas de um outro eleitorado mais invisível, né? Que, obviamente, é esquecido, é ignorado, é até, de certa forma, atacado pelos bolsonaristas mais radicais, mas que decide a eleição. Que é um eleitorado que vai analisar conforme as circunstâncias, pesando prós e contras de cada lado. Muitos dos quais, Greg, quando chegar mais perto da eleição, né? E você falou aí da margem de conhecimento, em geral isso vai aumentando conforme se chega ali perto da corrida eleitoral, se começa o horário eleitoral gratuito, aí que as pessoas vão ver quem é que está na disputa mesmo e vai para um lado, vai para o outro. E aí pode haver aí uma mudança na pontuação dos candidatos. Mas não te parece, Graeb, que é um desafio administrar isso? O microfone aí. Mas eu vi. Sim, Felipe. Eu li os lábios, Graeb. Lê os meus lábios. Eu preciso fazer assim, que nem jogador de futebol, quando não quer saber para onde vai bater a foto. Sim, Felipe. E eu acho que você tem razão também na sua leitura sobre uma possível receita. Eu acho que ela pode valer para ambientes em que a polarização é muito clara, né? Como você disse também, nem todas as localidades vão reproduzir as circunstâncias de São Paulo, né? Enfim, a gente tem dezenas de partidos no Brasil, sobretudo quando a gente está falando de eleição para prefeitura, você tem um monte de partido que é competitivo, né? MDB é competitivo nas disputas para prefeitura, o PL, que tem aí planos grandiosos para conquistar até 500 prefeituras, que seria mais ou menos 10% do número de cidades no Brasil, né? Enfim, tem aí um jogo que não se no caso das eleições municipais, não se limita a bolsonarismo e petismo. Mas como a eleição de São Paulo é muito grande, reflete o embate PT-Bolsonaro no plano nacional. Muito provavelmente é influenciado pelas avaliações, por avaliações cruzadas, né? Como você observou, a queda na aprovação do Lula pode ter tido, sim, algum efeito aqui em São Paulo, sabendo que o Boulos é o homem do Lula aqui, né? Então, eu acho que a eleição vai ser olhada com muita atenção, muita curiosidade pelos estrategistas, porque vamos dizer assim, a regra, né, ou pelo menos a sabedoria recebida, é que a eleição municipal é uma coisa, eleição majoritária, nacional, é outra. Acontece que a polarização e sobretudo quando acontece nacionalização, como parece que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Isso atenua um pouco essa máxima de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que a gente tem que ficar acompanhando, sim, a eleição paulista, entre outras, porque ela pode ter dados, insights legais sobre o que vem por aí, né? E só para completar aqui a informação que eu dei, que ficou pela metade, rejeição ao Boulos, 34%. Rejeição ao Nunes, 26%, 8 pontos a menos. Ou seja, o cara está na prefeitura,
E é menos É, rejeitado do que um cara que só está fazendo campanha. que é raro. É significativo. Exatamente. Quem está no poder geralmente acumula uma rejeição maior. Né? Agora, o Boulos, com seu histórico de militância radical, tem uma rejeição grande, já existe uma rejeição que ele herda do Lula, principalmente no campo da direita, e o Boulos vem tentando tomar esse banho de loja, como o Marcelo Freixo tentou fazer no Rio de Janeiro e não conseguiu. Né? Ele tentou ali disfarçar a sua militância radical de PSOL de tantos anos, até mudou de partido para isso, chegou a modular a sua retórica em relação às drogas, o que soou absolutamente forçado e eleitoreiro, e ele perdeu 3 eleições seguidas. Então, o Boulos passou a dar entrevistas, a dialogar com a sua oratória, tentando ali ser sedutor para todos os lados, garantir que jamais pensou ou faria qualquer tipo de invasão, etc., tentando Dourar a pílula. mostrar que ele não é radical assim, etc., que isso foi uma caricatura que foi feita dele. Mesmo assim, ele mantém toda uma rejeição. Diga, Greg. Não, você estava procurando a palavra, eu falei, ele tentou dourar a pílula, né? Exatamente. Tentou dourar a pílula. Ele gosta, ele se esforça bastante.